teu santo nome, sido, ó Pai, o nosso sustentador, ter sido aquele, ó Deus, que tem nos dado força para caminhar a cada dia. Por isso nós pedimos a Ti, venha, fale ao nosso coração, nos enche mais da Tua presença, que a nossa casa, que esse ambiente seja fortalecido pela presença do Teu Espírito Santo, que possamos nessa noite identificar tudo aquilo que nós precisamos mudar, crescer, nos dê as ferramentas certas, as armas certas para vencermos toda e qualquer oposição, todo e qualquer gigante que tenha se levantado contra a nossa vida. Nós cremos nisso, fala ao nosso coração, nos assentamos aos Teus pés e queremos ouvir de Ti, ó Deus, uma palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, essa história, nós estamos falando sobre os milagres de Jesus. Hoje estamos falando especialmente sobre o quinto milagre, né, que é a libertação de um demoniado de Cafarnaum, né? E através dos milagres nós temos aprendido muito com Deus. Não simplesmente o milagre aconteceu para que só mais fosse manifestar a glória de Deus naquele momento. O milagre de Deus aconteceu para que nós hoje pudéssemos entender como é que se processa. Todo milagre existe uma anatomia, existe uma estrutura ao redor do milagre, que precisa estar presente para que o milagre aconteça. Talvez algum gigante na sua vida ainda não tenha sido derrubado, não tenha sido jogado por terra ainda, porque talvez você ainda não, a estrutura ao teu redor, a estrutura em você, ainda não está pronta o suficiente para você receber aquilo que Deus tem para você. Por quê? Se Ele te der a plenitude da bênção que Ele tem para você, provavelmente, talvez você não aguente, porque a sua estrutura às vezes não está fortalecida o suficiente para receber aquilo que Deus tem. E é interessante, porque através desse testemunho, através desse milagre, Jesus, ele, apenas um histórico rápido, Jesus, ele saiu ali do batismo de João, ele foi para o deserto, né, após passar pelo deserto, logo depois que ele saiu do deserto, ele caminhou por algumas cidades, ele foi até a sinagoga, e quando ele chegou na sinagoga, lá em Nazaré, ele foi falar sobre a palavra de Deus. E aí ele foi escorraçado, né? Ele foi colocado para fora, quando ele pronunciou o texto. E aí o que aconteceu? As pessoas ficaram, apesar de ter sido colocado para fora, apesar dele ter sido colocado diante da sua própria casa, diante dos seus próprios irmãos, onde ele falou que o profeta não tem honra na sua própria casa, vem desse momento. E aí o que acontece pouco mais à frente? Jesus continua pregando, continua falando, e as multidões acompanhavam ele, as multidões o seguiam. E é interessante porque as pessoas viam os milagres que Jesus fazia e faziam algumas colocações. Tipo assim, quem é esse que está falando aí? Quem é esse homem que está falando aí? Aí as pessoas respondiam, você vai ver no versículo, né, numa identificação que diz assim, ó, esse aí não é o filho de José? Então, ou seja, ele estava ligado, né, tudo que ele fazia estava ligado a uma identidade dele aqui na terra. Por isso que chamavam ele de filho de José. E eu quero passar para vocês duas identificações interessantes que fizeram de Jesus. Primeira delas, no próprio livro de Lucas, capítulo 4, verso 22. Lucas 4, 22 diz assim: e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca. Lucas 4, 22. E diziam, não é este o filho de José? Observa que nesse texto aqui existe uma identificação física de quem era Jesus. Se eu perguntar para você hoje, ou você aí na sua casa, se eu te perguntar hoje assim, como é que eu sei que você é você? Como é que eu sei que você é você? Como é que você pode provar para mim que você é você? Ah, pastor, você me conhece há muito tempo, né? A gente está caminhando junto aqui na igreja e tal. Ah, beleza, então tá, a gente conhece, ok. Mas se você for uma pessoa nova e acabar de chegar aqui, a gente te conhece pelo que você fala. Não é isso? Mas como é que você consegue provar que você é você? Quem pode? Pensa em você em casa. Pensa aqui, a gente aqui. Como é que você prova que você é você? Através de quê?
Através de uma identidade, de um documento. Não sei se já passou por algum momento assim, de ter que apresentar um documento para alguém para provar quem você era, ou talvez você fazer um crediário, uma prestação, financiamento, você tem que provar quem você é, e você faz isso através de uma identidade. Agora olha só, o que tem na identidade? Tem lá a sua foto, tem lá os registros, né, no livro lá e tal, onde está aquela identificação sua. Tem lá uma numeração que é única. Tem lá escrito assim, ó, válido em todo território nacional, né? Como nós estamos aqui na América do Sul, quem está aqui, né, envolvido no Mercosul pode ir com a identidade brasileira, né, em alguns países aqui da América do Sul. Mas, principalmente, lá tem a sua foto, tem a sua digital, tem a sua assinatura. Você pode apresentar um documento, pode até ter sua foto, mas a sua assinatura tem que ser igual àquela que está lá no cartório, você reconhecer o firma. Então, até que alguns documentos precisam reconhecer a sua assinatura. Você tem que ir lá no cartório e fazer lá, comprovar e trazer, e tem que ter lá o carimbinho lá de essa assinatura, reconheço realmente que ela é dessa pessoa. Aí é interessante porque, principalmente na identidade, existe uma filiação. Né? Pelo menos o nome da sua mãe está ali. Ou sua mãe e seu pai. Está lá, filiação. Então observa bem, existe uma identidade física que nos mostra quem nós somos. Tanto é que nesse versículo que você viu de Lucas 4, 22, Jesus, ele foi identificado, ele foi reconhecido pela sua identificação. Eu não sei como é que era a identidade lá na época, certamente não tinha uma cédula, né? Mas as pessoas eram reconhecidas pelos seus familiares. Então, quando falaram aqui assim, ó, esse aí não é Jesus, o filho de José, já identificava que José era o carpinteiro. Acontece muito disso na cidade interior, né? Todo mundo se conhece, né? Ali fulano, filho de Bertano, né? Que mora em tal lugar e tal. Eu conheço o pai dele e tal. Então, ou seja, há uma identificação física. Mas observa que no livro de Lucas, capítulo 4, verso 34, Lucas 4, 34, abre aí a sua Bíblia. Diz assim, Jesus ele entra dentro da sinagoga, ele começa a falar, e aí uma pessoa que estava dentro da sinagoga, que estava possuído de um espírito maligno, veja bem, uma pessoa dentro da sinagoga, possuída de um espírito maligno, quando Jesus começa a falar, conforme diz o texto de 4:34, fala assim, ó, que queres conosco? No meio da multidão, no meio do povo ouvindo lá, alguém fala assim, o que o Senhor quer conosco? Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? Era uma ação demoníaca, falando através daquele homem. Mas observa que ele fala assim, ó, no final do versículo 34, sei quem tu és. Ele complementa, o Santo de Deus. Você observa que a pessoa possuída aqui, quando ele falou assim, ó, sei quem tu és, ele estava falando sobre o filho de José ou sobre o filho de Deus? Ele estava falando da identidade física de Jesus ou da identidade espiritual? A identidade física era que Jesus era filho de José. A espiritual é essa aqui, ó. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Eu quero que você entenda isso. Por quê? Porque nós precisamos ter duas identidades. Você precisa ter identidade terrena, aquela que mostra quem você é, mas principalmente uma identidade espiritual. Você acha que o mundo espiritual, você acha que se vier um demônio lá, um discurso credo de um capeta lá, e você tiver que expulsar ele de uma pessoa, ou você tiver que expulsar ele de uma situação, através de possessão, através, né, de opressão, ou através de influência, você já sabe disso. Você vai pegar sua identidade, né, do Detran, vai falar assim, sai demônio, sai, vai pegar a identidade, vai bater a identidade nele, ele vai rasgar sua identidade.
Então, a ação espiritual conhece de você é sua identidade o quê? Espiritual. Igual você viu aqui. A sua identidade física, ela serve para te mostrar quem você é para os homens, mas a tua identidade espiritual mostra quem você é para Deus, mostra quem você é para o mundo espiritual. As suas batalhas espirituais, elas são ganhas através da identidade, através da identificação que você tem no mundo espiritual. Como é que o demônio te vê no mundo espiritual? Ele te olha e te vê como? Trem fraco é esse aí. Olha, isso aqui toda hora eu derrubo. Faço o que eu quero. Quem tem uma identidade espiritual não vive uma vida bagunçada pelo mal. Por quê? Porque quando você começa a falar, o diabo tem que sair. Por quê? Porque você é o santo de Deus. Não viu mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em você, agora você tem que ter a identificação de Cristo. O demônio não tem medo de você, porque você tem uma identidade lá, que tem 2 faixas verde e amarela nela não. Ele tem medo de você, sabe por quê? Ele não te enfrenta, sabe por quê? Porque você tem uma identidade no mundo espiritual. Olha esse texto aqui, Mateus 16, 13 a 17. Diz assim: chegando Jesus à região da Cesareia, perguntou aos seus discípulos: que os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista. Mateus 16, 13, agora vou dando 14. Outros responderam: o Senhor é Elias. Outros falaram: o Senhor é Jeremias. Ou o Senhor é um dos profetas. Essa é uma identificação espiritual ou uma identificação física? Humana, física. Estão dizendo, Jesus, que você é um desses aqui que ressuscitou. Então estão dizendo que o Senhor é Elias, que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo. Jesus olha para eles e fala assim: ó, e vocês? Perguntou para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Deixa eu falar uma coisa. Se Jesus não quisesse que nós o reconhecêssemos, não tinha feito essa pergunta aqui para os seus discípulos. Jesus tinha uma preocupação de que o que as pessoas lá fora, como as pessoas lá fora identificam ele, como uma pessoa filho de José ou como um santo de Deus. Como é que você identifica Deus na sua vida? Como uma pessoa normal, não dá muito valor para ele, ou com aquele que pode fazer tudo dentro de você, pode fazer tudo na sua vida. E aí ele pergunta também, ele pergunta para os seus discípulos: e vocês, que dizem que eu sou? Sempre o Pedro, se levanta no versículo 16 e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você entendeu que o que o Pedro faz, sempre Pedro, né, gente? O que o Pedro faz é criar uma identificação de que Jesus tinha uma identidade espiritual. Você entendeu isso? Todo mundo está dizendo que o Senhor é filho de, que o Senhor é Elias, que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é João que ressuscitou. Aí quando Jesus olha assim, fica pensando, né? Tá bom. Mas e você? E você? E você em casa? O que você diz que Jesus é? Se levanta Pedro e fala o quê? Tu és o Filho de Deus vivo. Ele dá uma identificação assim, ó. Tu és a autoridade que está sobre o Senhor, é a autoridade que veio do alto. Eu fico pensando, Jesus, se fosse numa linguagem assim, meio cariocada, brasiliense, né? Falaria assim: oxe, quem te revelou isso, velho? Não foi carne e sangue, Pedro. A inspiração de dentro de você não foi da sua carne, foi uma inspiração de Deus. Você não falou por você. Você falou pela ação de Deus na sua vida. Ou seja, quem trouxe a identificação de quem eu era para você, não é você mesmo, mas é Deus se revelando através de você. O que eu quero dizer com isso? Jesus ele fez essa pergunta porque havia uma preocupação de se realmente os seus discípulos sabiam separar o que era humano do que era divino. Sabe qual é o maior problema, a maior crise que existe hoje?
de muitos não conseguirem vencer seus gigantes? Porque não sabem separar o humano do divino. Não sabem identificar o que é espiritual e o que é carnal. O que vem da carne e o que vem do espírito, o que vem de Deus. O seu maior desafio é você criar essa identificação e você compreender que, olha, tudo que acontece na sua vida tem uma mão de Deus sobre você, desde que você entregue a sua vida para Ele. O mundo espiritual ao seu redor se move pelas palavras que você fala. Agora, se você não tiver autoridade nas suas palavras, na sua identidade, o diabo ri. Você lembra lá dos homens lá, eu esqueci, ia anotar a passagem, esqueci. Dos homens lá que começaram a pregar, começaram a falar e querer expulsar demônio em nome de Jesus a quem Paulo pregava. Sabe o que aconteceu com eles? Tomaram uma surra e fugiram pelados, sem roupa. Porque eles traziam uma identificação de Jesus terreno. Deixa eu falar uma coisa, o seu maior desafio é você compreender que você precisa trabalhar a sua identidade em Cristo, quem você é. Jesus está preocupado em que você entenda quem Ele é. Deixa eu levar você para uma questão bem mais prática. Eu quero trabalhar com você essas duas perguntas fundamentais. Primeira, Lucas 8, 21 a 25 fala assim: Ele lhe respondeu: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Fala, praticam. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele dormiu. Jesus dormiu no barco. Abateu-se um vento, um vendaval, e o barco começou a ser inundado e corria um perigo de morte. Os discípulos foram acordar Jesus, né? Correndo, né? Mestre, 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 vamos morrer. Imagina, né? Que cena. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Fala assim comigo, repete assim comigo, ó. Você aí na sua casa, você fala assim, ó: quando eu sei quem é Jesus, Ele acalma e me faz ficar tranquilo. Nós temos que saber quem Ele é. Quem é Jesus para você? É esse que acalma o seu barco? Que acalma a tempestade? Porque olha só o que eles me falaram. Logo depois, eles se foram acordar, aí Jesus falou assim: onde está a fé de vocês? Perguntou aos seus discípulos. Preste atenção nisso. Amedrontados e admirados, eles perguntavam uns aos outros. Você imagina a cena, né? O barco quase afundando, de repente Jesus acorda, dá uma voz de comando, a tempestade calma, fica uma tranquilidade só. Os discípulos viram um para o outro, diz aqui o texto, lá no versículo 25, fala assim, ó: quem é esse que até os ventos e as águas Ele dá ordem e eles lhe obedecem? Olha só, os discípulos que caminhavam com Jesus não sabiam que Ele podia acalmar a tempestade. Não sabia que Jesus tinha poder sobre a natureza. Deixa eu te falar uma coisa, a pior coisa que tem é você caminhar com alguém sem conhecê-la. Porque sempre a pessoa suspeita perto de você. Você não a conhece. Não sei se você já sentou perto de alguém assim, num transporte, ou pegou um ônibus daqui para algum canto aí, e você está lá sentadinho, de repente chega uma pessoa do seu lado e senta, e você, sabe, se cumprimenta, se fala oi, se pergunta o nome, e você tem que passar ali 16 horas de viagem do lado daquela pessoa. E às vezes está lá tranquilo, assim, quase dormindo, assim, entrando no estado alfa para dormir. De repente a pessoa vai e mexe assim, encosta o cotovelo em você. Você já acorda assustado, porque você não conhece. Agora, se for alguém que você conhece, fica mais tranquilo, né? Porque você conhece. Jesus está dentro do barco, meu irmão. Jesus está no barco da sua vida. Agora, se você não souber quem é Jesus para você, você vai viver uma tempestade, você não vai conseguir identificar de que dentro do seu barco, Jesus está ali.
esperando para que você peça a Ele para acalmar o mar da sua vida. Sabe por que muitas pessoas não fazem isso? Porque não sabem o poder que Jesus tem. Segundo, durante todos os momentos que Jesus teve com seus discípulos, sempre estava revelando a ele quem ele era. Uma missão principal de Jesus foi vir ao mundo e revelar ao mundo quem ele era. Agora, ele se revelar quem ele era, através do que você já viu na Bíblia, é muito tranquilo. É só você ler sobre ele, você vai aprender sobre ele. Agora, experiências espirituais não. Experiências espirituais de orar, de jejuar, de louvar a Deus, para você o conhecê-lo na sua integridade, ou seja, na sua profundidade. Então, tão importante quanto você saber, né, quem é Jesus, é você saber quem você é para Jesus. Lembra da pessoa que eu falei? Que sentou com você no ônibus? 16 horas de viagem? Você é um estranho para ela, não é? Melhor, ela é um estranho para você, não é? Agora lembre-se, você também é um estranho para ela. Do mesmo receio que ela tem de você, você tem dela. Você não a conhece. A tranquilidade está em você conhecer mais profundamente quem é Jesus. Mas para você conhecer quem é Jesus, você tem que saber quem você é para Jesus. Jó 42:5 fala assim. Todo mundo conhece a história de Jó, né? Depois pega o livro de Jó em casa, se quiser você pode ler, mas a história de Jó fala sobre tudo que ele perdeu família, perdeu bens, perdeu tudo o homem lá, né? Então perdeu a esposa. E aí o que aconteceu? Lá no finalzinho, quando Deus devolveu a ele, quando Deus deu a ele novamente tudo que ele precisava ter como bênção, e para sobreviver também, né, tornou ele 2 vezes mais ricos. O que aconteceu? Ele falou assim no versículo de Jó 42:5, ele falou assim: meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Isso quer dizer que ele não tinha visto Deus? Sim, mas só que ele só ouvia falar. Agora os meus olhos te veem. Sabe o que isso quer dizer? Toda dificuldade, toda luta que Jó passou, levou ele para um nível de intimidade tão profundo com Deus, que ele passou a ter intimidade tão profunda com Deus, que agora ele conhece Deus não pelo que falam de Deus, mas realmente ele sente Deus dentro dele. Esse é o seu desafio. É você viver o seu dia a dia e compreender que você precisa ir para um nível de profundidade. Para isso você tem que saber, né, quem você é e quem Jesus é, para que você tenha mais intimidade com Ele. Seu nível de intimidade com Jesus vai definir quem realmente Ele é para você. Se o seu nível de intimidade for um nível curto para Deus, quando Ele sentar do seu lado no ônibus, você fala assim, ó: oi Jesus. Ah, eu sou fulano, lembra? Lembra isso quando eu oro com o Senhor? Beleza? Estamos juntos aí? Vamos viajar junto aí. Aí começa a tempestade a acontecer. Jesus vai e dorme do seu lado. Você não sabe o potencial que ele tem. Sabe por quê? Você fica dentro de você pensando assim, ó: a minha crise é muito grande, a minha dificuldade é muito grande, não tem solução, minha vida não tem solução. Ei, para! Entenda, vá para o nível mais profundo de intimidade com Jesus, assim como Jó foi, assim como os discípulos foi. E mais do que isso, defina quem você é para Ele. Se apresente para Ele. Entenda, às vezes as crises que você vive é por falta de intimidade com Ele. Concluindo, Mateus 16:18 fala assim: e eu lhe digo que você é Pedro. Lembra lá quando Jesus perguntou: que dizem os homens que eu sou? Tu és o profeta, tu és Jeremias, tu és não sei quem. Lembra disso? Identidade física. Jesus vira para o seu discípulo e pergunta o quê? E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro levanta e fala o quê? Tu és o Filho de Deus vivo. Jesus olha e fala assim, ó: muito bom, Pedro. Foi Deus que te revelou isso. Agora você conhece a minha identidade.
Aí depois Jesus falou isso, observa só, no versículo que se segue, que é o 18, ele fala assim, ó, e eu lhe digo, Pedro está aqui, né? Eu lhe digo, Pedro, eu te conheço. Eu te conheço. Eu te conheço. Jesus fala para você assim, ó, eu te conheço. Jesus fala para você assim, ó, eu sei o que você faz no escuro e no escondido. Jesus fala assim, ó, eu sei o que passa na sua mente. Sabe por quê? Porque eu som dos corações. Dá para esconder de Deus quem você é? Dá para esconder Deus quem você é? Perdi minha identidade. E agora? Eu sou fulano, moço. Sim, quanto você tem? Tanto, qual é o seu nome todo? Fulano de tal. Não acredito. Peraí, cadê minha identidade? Não tem como provar. Quem é Jesus para você? E quem é você para Jesus? O que vai definir isso é sua identidade espiritual. A sua identidade espiritual vai definir quem você é para Jesus. Te convido hoje a você entender que alguns gigantes na sua vida ainda não caíram simplesmente pelo fato de que a sua identificação no mundo espiritual não é reconhecida. Lembra da história de Davi, né? O bichinho usado, né? Davi sabia quem ele era? Não dá para ouvir vocês estão com a máscara, né? Mas Davi sabia quem ele era, sim ou não? Levanta a mão assim, para você. Davi sabia quem ele era. Deus sabia quem era Davi? Não sabia? Ele tinha intimidade com Deus? Quando o baixinho ele pega lá, que ele olha o gigante, que ele vê todo aquele monte de soldados lá enfileirado lá, ele vindo desafiar, ele olha assim, oi velho, ninguém vai encarar esse cara aí não? Ah, eu vou lá. Esse cara está desafiando o exército do Deus vivo. Davi sabia quem era o Deus maior naquela batalha, porque o Deus maior naquela batalha, ele tinha intimidade. E aí chegou diante do gigante, eu fico pensando, você acha que Davi tremeu assim, na base? Você acha que Davi, não sei se você já, né, não sei se você passou alguma experiência de ter que brigar com alguém, tomara que não, que isso não aconteça, em nome de Jesus. Mas dá o quê? Dá uma tremedeira, sai correndo, não sei, dá um receio, né? Fica em estado de nervo, né? A pressão sobe, desce, sei lá, desmaia, ou sei lá, fica nervoso, cada um tem seu modo de agir. Mas você imagina, Davi, ó, eu fico imaginando Davi sereno. Foi lá, pegou as pedras do riacho, foi lá, olhou, tipo assim, vou matar esse cara. Esse gigante vai cair, velho. Se fosse na minha linguagem, na minha palavra, a Bíblia falaria assim, ó, aí, prepara aí para carregar o defunto. E detalhe, prepara aí 8, 6 leva o corpo, né, e 2 leva a cabeça, que eu vou arrancar a cabeça dele. Foi lá e derrubou o gigante. Por quê? Ele sabia quem ele era. Se há gigante na sua vida que ainda não caiu, entenda, talvez o mundo espiritual não reconheça a sua identidade espiritual. E como é que eu ganho isso, pastor? Intimidade com Deus. Sabendo quem você é e sabendo quem Jesus é com você. Lembra daquela viagem dentro do ônibus? Sabe quando você está sentado ali, você sabe quem você é? Sabe quem você é? Lembra da história? Você sabe quem você é? Aí você vira e fala assim, Senhor, esse ônibus está protegido pela tua presença. Os teus anjos estão nesse lugar. Nada acontece. Sabe por quê? Porque naquele lugar existe alguém que tem autoridade espiritual. Ele deu uma voz de comando ao mundo espiritual. E aquilo acontece. A proteção vem sobre a sua vida. As suas finanças é protegida. Quando você dizima, quando você oferta. Isso é autoridade espiritual. Você recebe autoridade espiritual quando você tem a sua vida financeira com Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa. Como é que é o nome do casal mesmo que escondeu lá o dinheiro? No Novo Testamento? Ananias e Safira, né? Dava para esconder de Deus que eles tinham ganhado? Deus revelou ao profeta, o profeta foi e chamou eles. O que aconteceu? Perderam a bênção. Morte.
Hoje é morte espiritual. Então, quer ter uma voz, quer ter uma autoridade espiritual para derrubar gigantes? Se aproxime do seu intimidade com Deus. Vá, leve a sua vida para próxima de Deus. Pegue a sua vida financeira e leve ela para próxima de Deus. E esse vai ter autoridade. Aí quando alguém vier e fala assim, ó, aí, eu tenho que mandar alguém embora, vai ser você. Você vai falar assim, ó, beleza, ok. Aí você sabe que quando você mandar embora e você está em Deus, você é o quê? Promovido. Aí você sai de lá como? Caramba, velho, aí Deus é comigo, ó, tranquilão. Vou tirar esses dias aí, ó, eu vou embora porque Deus vai abrir uma porta muito melhor para mim. Você crê nisso? Mas aquele que não tem identidade em Deus, o que ele faz? Ai meu Deus, e agora? Vou morrer de fome? Ai, não tenho como, o que eu vou fazer? E tal, porque ele não sabe quem ele é, e não sabe quem é Deus na vida dele. Quando você sabe quem você é, você olha para a maldição e fala assim, ó, maldição, pode mudar aí, pode virar a bênção aí, porque está escrito na palavra, eu sou servo de Deus, eu conheço o Deus que eu sirvo, pode mudar aí e transforma essa maldição em bênção agora, em nome de Jesus. Puf, no outro dia a maldição vira uma bênção. Agora o que não sabe quem é, fica como? Se lamentando, o gigante vem, para diante dele, faz desafio, ele se encolhe e vai indo. Fala assim, chega. Curva sua cabeça, eu quero orar com você. Você que está em casa. Aleluia. Coloca a mão sobre o seu coração. Talvez essa palavra tenha tido um impacto dentro de você. Ou talvez você já soubesse até disso, mas isso veio trazer uma edificação sobre a sua vida. Se você sabe quem você é em Deus, se você tem a sua identidade em Deus, compreenda. Deus não te deixa só. Você não está sozinho. Aleluia. Aquilo que sonhei para ti, meu, eram para ti, filho meu, Será sobre ti. Cante isso, diga. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. aleluia. Senhor, aqui estão as nossas vidas, os nossos corações. Visita agora, Deus, essa pessoa. Talvez até esse momento tenha vivido uma crise de identidade. Talvez ela tenha compreendido hoje, através das escamas que caíram dos seus olhos, dos tampões que caíram dos seus ouvidos, que ela precisa saber quem é Jesus na vida dela. E eu quero pedir agora, Deus, envie agora um anjo, a Deus, nessa casa, nesse lar, nesse coração, que precisa, ó Deus, ter uma identidade espiritual na vida dela. Dá a ela a revelação, o entendimento, a compreensão, Pai, de que ela precisa te reconhecer como o único e eterno Salvador. Conforme Jó falou, eu só conhecia Jesus de ouvir falar,
Hoje eu tenho intimidade com Ele. Deus quer levar você para um nível de intimidade com Ele. Então coloca a mão no seu coração, repete comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus, nesse momento eu quero te reconhecer como meu único e eterno Salvador. Que a cada dia eu possa estar me convertendo aos teus caminhos, para que eu possa ter intimidade contigo. Acalma a tempestade do meu interior. Traz a bonança sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus negócios, sobre tudo que tenho, sobre tudo que eu sou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.